O dia 31 de março de 1964 é, sem dúvidas, um dos mais sombrios da história do Brasil. Foi há 58 anos que o Exército Brasileiro derrubou o então presidente João Goulart e tomou o poder do país. Foram 21 anos de ditadura, com as decisões de todo o Brasil tomadas por um pequeno grupo de pessoas, mais precisamente de homens, em sua maioria militares, em conjunto com aqueles que eram condescendentes com as suas ações. De 64 até 1985, ocuparam o cargo de presidente do Brasil 5 militares: Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Foram 21 anos até que houvesse o restabelecimento da ditadura militar. Em 2014, a Comissão da Verdade reconheceu 434 mortos pela ditadura, além de 200 desaparecidos. A situação ficou ainda pior no país depois de 13 de dezembro de 1968, quando Costa e Silva estabeleceu o Ato Institucional número 5, também conhecido como AI-5, o que aprofundou a repressão no Brasil. Entre eles, há judeus. Judeus que foram resistência, judeus que lutaram pela democracia, judeus que não aceitaram que o país estivesse nas mãos de um regime antidemocrático. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann e comigo estão Anita Efraim e Amanda Hatzira. E hoje nós vamos compartilhar com vocês as histórias de Vladimir Herzog, Yara Yavelberg e Ana Rosa Kuczynski. Vladimir Herzog nasceu em 27 de junho de 1937 na cidade de Ósisk, na Croácia. Naquela época, fazia parte da Iugoslávia. A família fugia do regime nazista que dominava a Europa naquele momento. Vlado, como era conhecido, passou pela Itália e chegou ao Brasil em 1942. Ele se formou em filosofia pela USP e passou a atuar como jornalista em 1959. Era dia 24 de outubro de 1975, quando autoridades brasileiras convocaram Vlado para comparecer no DOI-CODE, em São Paulo, como lembra Clarice Herzog, viúva do jornalista. Eu sabia que ele ia ser chamado, mas porque estava acontecendo com os jornalistas isso. Então ele também iria ser chamado. Ele fez um acordo de se apresentar no outro dia. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura e era também filiado ao Partido Comunista, que era ilegal no Brasil naquele momento. Na ditadura, não tinha espaço para outros partidos além da Arena, próprio partido da ditadura militar. No dia 25 de outubro, Vladimir Herzog foi ao DOI-CODE e de lá nunca mais saiu. Antes do Vlado Herzog, em São Paulo, foram sequestrados 11 jornalistas. Ele foi o 12º e não voltou do DOI-CODE. Esse que você ouviu agora é Audálio Dantas, um dos grandes jornalistas que o Brasil já teve. Ele era presidente do Sindicato de Jornalistas e teve papel importante na vida de Vlado e na preservação da memória dele. Audálio é autor do livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil. Audálio disse em uma ocasião que Herzog fugiu dos nazistas na Europa e morreu nas mãos dos nazistas brasileiros. Se eu pudesse chutar, eu diria que você já viu a foto de Vlado no DOI-CODE. Ele aparece com a garganta amarrada por uma gravata, com as pernas dobradas, apoiadas no chão. Os militares diziam que tinha sido um suicídio, mas a própria imagem mostra que, sem as pernas no ar, era impossível que ele tivesse se matado enforcado. Mas a gente já volta a isso. Como eu te contei, Vladimir Herzog era judeu. Ele e a família deixaram a Europa para fugir do nazismo. Mas eu não posso mentir para você. O Vlado não era um judeu religioso. Inclusive, era um judeu laico e até afastado da religião. E aqui eu vou tomar a liberdade de reproduzir uma frase que foi escrita pelo Michel German em um artigo da revista 451. Abre aspas. Para alguns militares, Herzog era comunista demais para ser judeu. Para setores da comunidade, comunista demais para ser um judeu normativo. Então por que a judeidade do Vlado sempre volta à tona? Por quê? Nesse mesmo texto, o Michel dá uma resposta bem interessante. A religião volta a aparecer pela necessidade de saber como lidar com o enterro e com o luto pela morte dele. A versão oficial dizia que Vladimir Herzog cometeu suicídio, mas na verdade ele foi assassinado pelos ditadores.
Um suicida, segundo o judaísmo, não poderia ser enterrado como outro judeu em um cemitério judaico, e a família se recusava a aceitar a versão da ditadura. Uma semana depois do assassinato, foi realizado um ato ecumênico na Catedral da Sé, celebrado por 3 figuras muito importantes: o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o reverendo James Wright e um nome bastante conhecido da comunidade judaica brasileira, o rabino Henry Sobel. É um pecado esquecer. É um pecado fingir não saber. Se virarmos a cabeça, se fecharmos os olhos, tornamos-nos cúmplices. Nunca mais pode haver um caso Vlado Herzog. O ato ecumênico na Sé foi importante para que a sociedade civil passasse a demonstrar indignação com a ditadura militar. Henry Sobel, por sua vez, foi fundamental para que Vlado fosse enterrado como um judeu assassinado, e não como suicida. E lembra que a gente falou de Audálio Dantas há um tempo? Então, em janeiro de 76, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo, presidido por ele, encaminhou um manifesto para a Justiça Militar chamado Em Nome da Verdade. Mais de 1.000 jornalistas assinaram. Eles se colocavam contra a censura e contra a repressão da ditadura militar. Apesar de todos os esforços e de Vlado ter sido enterrado sem ser como um suicida, o atestado de óbito só foi oficialmente alterado 15 anos depois da morte de Vladimir Herzog. Em julho de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, pela falta de julgamento e pela falta de punição aos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Vlado deixou a esposa, Clarice, e os filhos, Ivo e André. A família segue na luta para preservar a memória dele, em especial por meio do Instituto Vladimir Herzog, e que cada um de nós possa ser também um agente dessa lembrança. Yara Avelberg morreu em Salvador em 20 de agosto de 1971. Era paulistana, judia, formada em psicologia. Fazia parte do movimento revolucionário contra a ditadura militar. Quando eu penso na Yara Avelberg, me lembro do dia em que fui visitar o seu túmulo no cemitério israelita do Butantã. Era um dia clichê para se estar num cemitério. Chovia e fazia muito frio. Não sei se você conhece esse cemitério, mas ele não é como aqueles com grandes lápides, esculturas e mausoléus. O cemitério judaico geralmente tem lápides bem baixinhas, com uma pedra com alguns escritos em cima de um túmulo. Eu não tenho grandes problemas com a morte. Claro que me tornar mãe me fez ter mais medo de morrer, o mesmo medo de perder a minha filha. Mas naquela época, no alto dos meus 22 anos, senti uma profunda melancolia quando, depois de fazer as contas com as datas que estavam ali naquela lápide, percebi que a Yara havia morrido tão cedo, aos 27 anos de idade, só um pouco mais velha do que eu. Pensando nisso agora, mais madura e no lugar de mãe, fico imaginando que enorme deve ser a dor de enterrar um filho ou uma filha antes do tempo. Rezei um Kadish por ela e fui embora, tomada pelo silêncio, amplificado pela grandeza daquele cemitério. Até hoje eu sinto que a história da Yara ficou comigo, e por isso me senti compelida a contar a história dela, que assim como estava inscrito na sua lápide, ousou lutar, mesmo que tenha perdido por isso a própria vida. Além disso, sempre me incomodou muito as narrativas que escutei sobre ela por aí, sempre exaltando a sua aparência antes de qualquer traço da sua inteligência e personalidade corajosa. Era sempre a mulher de Lamarca, a musa da luta armada e outras frases imbuídas em misoginia. O que você vai escutar agora são trechos de depoimentos de companheiros de guerrilha da Yara e de seu companheiro na época, Carlos Lamarca, tirados do filme Em Busca de Yara, um documentário de 2013 produzido pela Mariana Pamplona, sobrinha dela. Nesses depoimentos fica claro que a Yara Avelberg era muito mais que um rosto bonito, e o quanto ela contribuiu inclusive intelectualmente na luta armada contra a ditadura no Brasil. E ela teve um papel muito importante no trabalho de ajudar o Lamarca a fazer aquela transição entre aquela formação do militar e aquela fusão com a teoria que a gente estudava na época.
Com eles, o regime foi muito agressivo do ponto de vista de tentar apagar uma imagem para gerações futuras, né? A Yara era apresentada como uma pessoa fútil, como uma jovenzinha universitária que se destacava pela sua beleza na época do movimento estudantil, e depois apresentada como a mulher ou a amante do Lamarca. Quando, na verdade, a Yara, quer dizer, foi uma companheira de todas as batalhas. Ele era muito ciumento da Lamarca, tinha um ciúme da Yara imenso, né? Quer dizer, ele gostava demais dela. Ele falava como é que eles se aproximaram, como é que surgiu, como é que os companheiros viram. E todo mundo olhava, pô, essa mulher já chegou aqui, bonita, já quer logo namorar o comandante. E dizia o seguinte, quer dizer, ele era não entendia nada de marxismo. E que a Yara foi a grande professora dele, entendeu? Quer dizer, foi a pessoa que levou ele a ter gosto pela leitura, de indicar a ele livros importantes para ler. Em uma entrada do Diário de Lamarca, escrito para Yara e publicado mais tarde num livro, ele também teria escrito que todos os seus companheiros consideravam Yara a pessoa que havia dado a ele condições políticas para trabalhar. Mesmo assim, Yara morreu uma segunda vez, com a tentativa de apagamento da sua história. Yara Evelberg era filha de uma tradicional família judaica de São Paulo e se casou muito jovem, aos 16 anos, com um médico também da comunidade judaica, mas se separou 3 anos depois, desafiando tradições e já mostrando um perfil libertário feminista. Mas ela iniciou mesmo a sua vida política no movimento estudantil no início dos anos 60, quando entrou na Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo, cujo centro acadêmico hoje leva o seu nome. Você vai escutar agora um relato da professora, escritora e psicóloga Ecléa Bose, falecida em 2017, que foi colega da Yara na Faculdade de Psicologia, seguido de um depoimento do psicanalista Christian Dunker, que era aluno da mesma faculdade quando o centro acadêmico ganhou o nome de Yara Evelberg. O som não está muito bom, você vai perceber. O vídeo de onde a gente tirou o áudio é bastante amador e foi feito por alunos do centro acadêmico da faculdade. Então ele tá cheio de ruídos e tem uma música tocando ao fundo atrapalhando um pouco, mas vale a pena, eu prometo. A Yara Evelberg era muito inteligente, muito generosa, ensinava os colegas. Eu me lembro de ter ido na casa da Yara para que ela me explicasse, né, os mistérios da estatística. E eu me lembro da Yara já não como colega de classe, mas como colega do departamento, né? Naqueles barracões que hoje estão lá perto da FEA, ali que era a psicologia social, e a Yara estava fazendo uma análise de conteúdo, mas só que a Yara fazia análise de conteúdo dos discursos do Fidel Castro. Eu me lembro muito bem disso, e ela não chegou a terminar esse trabalho porque ela desapareceu nessa época, entrou para a luta clandestina, no movimento chamado MR8, Movimento Revolucionário de Outubro, e ela, depois nós soubemos, pelos jornais, pelos livros, que ela foi combater no Vale da Ribeira e foi assassinada na Bahia, em 1972. Ela foi companheira do célebre guerrilheiro Capitão Lamarca. E nós perdemos a Yara. Então foi nessa ocasião que eu pedi aos alunos que dessem o nome do centro acadêmico, o nome da Yara, que morreu lutando contra a tirania. Então isso a gente achou muito legal, porque não era assim um grande nome da psicologia, um teórico. Era uma pessoa que merecia ser lembrada, né? Naquele momento era essencial que fosse alguém com essa trajetória, né? De luta, de combate, mas também alguém que era com a gente, né? Isso foi produzindo assim, o contato da gente com a história do Instituto, né? Quem tinha sido ela, quem tinha sido as outras pessoas desaparecidas, como a Psico tinha participado da Guerra da Maria Antônia, por exemplo, dos processos, vamos dizer assim, que foram decisivos, né, do ponto de vista do movimento estudantil, da participação do movimento estudantil na política, propriamente assim. Yara Evelberg militou na Organização Revolucionária Marxista Política Operária, na Vanguarda Popular Revolucionária,
Navar Palmares e, finalmente, no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. A inscrição na lápide onde ela está enterrada até hoje, no cemitério em São Paulo que eu mencionei no começo, diz ousar lutar, ousar vencer. E é o lema do MR8, movimento em que ela ingressou junto ao seu companheiro Carlos Lamarca. Os dois se conheceram em abril de 69, 2 meses depois da deserção do ex-capitão. O casal era um dos mais buscados pela ditadura militar. Se você buscar na internet, é fácil encontrar os cartazes que foram espalhados por todo o país com as fotos deles. Depois de passarem alguns meses no Rio de Janeiro, os dois foram para a Bahia. Lamarca foi mandado para o sertão e Yara para a capital. Em agosto de 1971, policiais cercaram o apartamento onde a militante estava escondida, no bairro de Pituba, junto a outros militantes. Yara até conseguiu se refugiar no apartamento vizinho, mas foi entregue por um morador e, posteriormente, foi encurralada e morta depois de ser entregue por um morador. Na versão do regime militar, assim como aconteceu com Vladimir Herzog, Yara teria cometido suicídio, dando um tiro contra o próprio peito quando se viu diante da impossibilidade de fugir. O laudo, que mais tarde desapareceu, foi assinado pelo legista Charles Pitex e o corpo foi entregue à família apenas 1 mês após sua morte. Seguindo as tradições judaicas, Yara foi enterrada em uma área específica do cemitério, que não existe mais hoje, destinada a suicidas, com os pés voltados para a lápide, tradição entendida como uma desonra. A teoria de suicídio nunca convenceu a família, incluindo seus 2 irmãos, Samuel e Raul, também militantes na época. Após uma longa batalha, a família pôde, em 2013, finalmente reiniciar um processo de investigação e realizar uma exumação do corpo de Yara. O legista Daniel Munhoz concluiu que a morte da Yara por suicídio era improvável e seu corpo foi finalmente retirado da ala de suicidas do cemitério israelita, no novo enterro conduzido pelo então rabino da congregação israelita paulista, Henry Sobel, que apoiou a família desde o início para que a justiça esclarecesse as circunstâncias da morte de Yara. Hoje, ela repousa ao lado do pai e da mãe, que nunca saberá de fato o que houve com a filha. Eu espero que a lembrança desses judeus e judias mortos durante um período tão sombrio e recente da nossa história sirva também como um Kadish, que eu acho que precisa ser recitado e repetido até o fim dos tempos. Não apenas para lembrar e para que nunca mais aconteça, mas também para honrar a história de quem corajosamente perdeu a vida para que estivéssemos falando aqui hoje. A história da Yara Evelberg ainda me toca muito como mulher, porque me fortalece dentro de uma estrutura misógina que ainda nos exclui de muitos espaços. Yara Evelberg, Zichroná Libraha, presente e viva em nós. Ana Rosa Kuczynski Silva nasceu em 12 de janeiro de 1942, em São Paulo, filha de Maier Kuczynski e de Esther Kuczynski. Seu pai, antes de vir para o Brasil, era ativista contra o antissemitismo que encontrava na Polônia nos anos 30. Estudante profissional na área de exatas, Ana Rosa sempre teve gosto por música, a música erudita em especial, teatro, literatura e também o cinema. E também era uma observadora crítica da realidade. Em suas cartas e em outras escritas, traz sempre comentários sobre o momento político do país que muitas vezes revelam uma incômoda proximidade com os tempos de hoje. E faz várias críticas à imprensa. Eu me conformo porque parece que não sou só eu que já estou cheia. Por aqui todo mundo anda cheio. E por aí também as pessoas estão cheias. Ela escreveu em 1971 a Bernardo, seu irmão, que morava na Inglaterra, trabalhando na BBC. Uma coisa que atrapalha também é o isolamento. Todo mundo aqui tem medo de todo mundo. Não tem zum nenhum por aqui. É uma estagnação bárbara. Cada dia que passa, apesar de inútil, parece um milagre. Não sei. Militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN, estudou em São Paulo durante o colegial e posteriormente na Universidade de São Paulo, onde se bacharelou em Química em 1967. Tornou-se professora no Instituto de Química da USP e obteve doutorado em Filosofia também na USP em 72. Casou-se com o físico Wilson Silva, militante da ALN, em 11 de julho de 1970. Durante bastante tempo, Ana teve uma vida dupla, com sua vida profissional e pessoal e atividade de militante política. No dia 22 de abril de 1974, Ana Rosa encontrou-se com a amiga Inês Salas Martins na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela queria ajuda para convencer o chefe a dar uma licença para tratamento médico,
e assim, quem sabe, sumir por uns tempos, já que ela já estava na mira da ditadura. Elas conversaram por volta das 11 da manhã. Ana disse que voltaria às 14 para juntas conversarem com seu chefe orientador. Explicou que tinha um compromisso na Praça da República. Ao sair do prédio, encontrou outra amiga, Sofia Spark, e disse que estava sendo seguida. Ela nunca mais voltou. O pai de Ana Rosa lutou incansavelmente para obter alguma informação e se tornou um símbolo na luta dos familiares. Chegou a entregar uma carta ao general Dilermando Gomes Monteiro, comandante do 2º Exército, mas nunca teve resposta. As famílias pediram informações ao Departamento de Estado do governo norte-americano sobre o destino dado ao casal, que respondeu por meio da American Jewish Committee e do American Jewish Congress. A resposta recebida foi de que Ana Rosa ainda estaria viva, presa em um local desconhecido, mas sobre Wilson também nada sabiam. A última informação do Departamento do Estado foi transmitida à família em 18 de dezembro de 1974. O destino de Ana Rosa e Wilson até hoje é nebuloso. Ela teria sido presa perto de onde morava na Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Ele, horas antes, capturado na Avenida 23 de Maio, na região central. Ambos teriam sido levados para a chamada Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No livro Memórias de uma Guerra Suja, que é um longo depoimento do ex-delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, Cláudio Guerra, ele afirmou ter participado da incineração de corpos de presos políticos na usina Cambaíba, em Campos, no Rio de Janeiro, a qual pertencia ao ex-deputado federal e ex-vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Eli Ribeiro Gomes. Segundo Guerra, Eli Ribeiro sabia de tudo o que aconteceu na usina, mas nunca teve nas noites de cremação. Sobre Ana Rosa Kuczynski e Wilson Silva, ele chegou a detalhar: "Eu me lembro muito bem do casal, Ana Rosa Kuczynski e Wilson Silva, por conta de um incidente no caminho entre a rua Barão de Mesquita e a usina. Eu e o sargento Levi, do DOI, fomos levar seus corpos. Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordidas no corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que eles tinham sido torturados. Não havia perfuração de bala neles. Quem morre de tiro não sofre. Morte por tortura é muito mais desumano." Foram anos da família, em especial do irmão Bernardo, procurando por Ana Rosa. E eu devo dizer para vocês que realmente eu estou exausto. Eu estava pensando nisso outro dia, numa dessas cerimônias que agora estão se repetindo. Eu até disse para alguém: olha, isso não acaba nunca. Não acaba nunca, né? E também para o país não acaba nunca. É uma coisa que está aí escondida, que não se resolve nunca, né? E podia ser um desaparecido só, mas não é um só. E eu acho que isso é uma coisa que vai fazer muito mal, já está fazendo mal e vai fazer mal para sempre para o povo brasileiro. A Comissão da Verdade realizou audiência pública no dia 29 de outubro de 2013, novamente sobre o caso de Ana Rosa Kuczynski. O evento aconteceu no Instituto de Química da USP e, num auditório lotado, foram apresentados os casos de Wilson Silva, marido de Ana Rosa, e desaparecido no mesmo dia que ela, e Isami Nakamura Okano, desaparecido em 14 de maio de 74. Na tarde do dia 22 de abril de 2014, foi inaugurado um monumento em homenagem a Ana Rosa Kuczynski Silva, no Instituto da Química. Esse episódio é uma homenagem a todos os mortos, desaparecidos e enlutados pela ditadura militar. Que nós sempre possamos preservar a nossa memória para que o passado não volte a ser o presente. Nesse episódio, usamos áudios da TV Câmara São Paulo, Instituto Vladimir Herzog, Itaú Cultural, do Centro Acadêmico Yara Yavelberg, do filme Em Busca de Yara e da Comissão Estadual da Verdade. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira.